Veja bem, se você chegou até aqui, é porque você está cansado de tentar várias formas de captar clientes e nada acontece. Você faz tráfego pago, dancinha no TikTok, vai no orgânico e de novo nada acontece. Mas quero te dizer que, assim como você, diversos terapeutas ficam perdidos com contas vencendo, aluguel, internet, água, luz, sem contar com a sua própria subsistência, o que ainda agrava mais. E esse processo de deterioração da alma do terapeuta, que é os olhares, quando você chega em casa, familiares têm um dom específico de olhar para você nesse momento fatídico e já definir como foi o seu dia financeiramente. E como um sabre de luz corta você pelo meio, antes mesmo de te dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Eles falam: foi ruim hoje, né? Veja bem, você já não conseguiu chegar feliz em casa, aí a pessoa te olha lá no fundo da sua alma e saca aquele momento que você só queria um buraco para se esconder, para não ter que encarar aquele olhar. Pois é, tudo isso porque simplesmente você não quer aprender como fazer diferente. E isso não é culpa sua também. O nosso cérebro, ele foi criado para poupar energia. E todo esse processo de aprendizado faz você gastar energia. Ele inventa situações para poder te procrastinar nessa ação. Entenda que uma vez por todas, que todo seu conhecimento emocional ao longo de 2 anos, de nada lhe serve mais, por conta da evolução do ser humano. Tudo muda. Perceba que sem especialização, você não conseguirá promover essa sua recuperação financeira. E assim como você, estive aí onde você está sentado agora. Já me senti um fracassado por não conseguir cumprir com as minhas obrigações financeiras, tanto no trabalho quanto em casa. E foi nesse momento que eu vi o meu prédio cair. Comecei a ter uma cascata de fracassos, um atrás do outro. Por achar que eu estava pronto, parei de me especializar. Isso foi um erro fatal. Por achar que eu era o melhor, me desliguei do meu cliente, pois eu não sabia conversar com as pessoas. Eu era emocionalmente um desequilibrado, arrogante, pretensioso. Por achar que o cliente não iria encontrar ninguém melhor do que eu para tratá-lo, comecei a falar com eles que ele poderia pesquisar, ver se pode, que ele iria chegar à conclusão que eu era realmente a melhor opção. Não me importando se o cliente podia ou não pagar o preço tão sonhado pelo tal pacote. Com o ar covarde, me afastei pouco a pouco. Os meus clientes que me procuravam não conseguiam ter um acesso à minha pessoa. Por pensar que ninguém era tão bom quanto eu, esqueci que temos hoje muita informação na internet circulando para ajudar a gabaritar com excelência todos os terapeutas. Foi aí que eu vi o meu prédio cair novamente. A minha vida desmoronar, contas sem pagar, mudanças no meu local de trabalho para reduzir custos, ordens de despejos, relacionamentos sendo desfeitos, tanto com os sócios quanto com relacionamentos pessoais. Quando eu dei por mim, já estava sem energia nenhuma para dar mais um passo em qualquer que fosse a direção. Sem cliente, sem local de trabalho, sem subsistência, sem amigos, sem familiares. E é isso que eu chamo dos 5-100. E aconteceu quando eu estava fazendo mais um curso.
Aí os parentes mais próximos riam e faziam piadas. Ou os amigos debochavam e falavam bem assim: já está sem dinheiro e está fazendo mais um curso. E assim foi mais um, mais um, mais um. Mas lá no fundo, algo me avisava que iria dar certo. Eu precisava continuar com os cursos para o meu crescimento pessoal, mas não sabia como eu iria fazer para arcar com os pagamentos desses cursos. Foi quando, em um dia chuvoso, eu me dei conta que eu precisava fazer a escolha. Ou eu pagava o curso, ou eu fazia as compras do mês. Complicado, né? Mas só que eu não me permiti escolher. Fui lá e paguei o curso. Eu não vou dizer a você que foi uma decisão fácil, porque não foi mesmo. E para aceitar essa decisão, essa tomada de decisão, eu tive que transformar a minha mente. A todo tempo, eu toda hora refletia: foi bom, foi você fez certo, está certo e vai dar certo. Dizer para mim mesmo que o que eu estava fazendo era certo, para aquele conhecimento ficasse em alguma parte dentro do meu ser e fizesse uma mudança dentro de mim. Aí eu inventei a dieta intermitente. Eu teria que ficar sem comer durante 4 dias. Aproveitando que eu estava gordinho, fora do peso, coloquei na minha cabeça que eu precisava emagrecer. E fiquei 4 dias sem comer. Só bebendo água, café, não por estar passando necessidade, mas agora sim, porque era uma atitude minha, uma nova realidade. Fazendo jejum intermitente, e assim foi um curso atrás do outro, pagava um, fazia outro, pagava outro, fazia um, e tome-lhe jejum. Eu acho que eu sou o cara que mais fez jejum na face da terra. Aí eu tive a feliz ideia de juntar todas as mais de 25 formações terapêuticas em uma bomba que se chamava Wikimassas de alto impacto. Era uma bomba terapêutica que, ao ser aplicada na hora do atendimento, o cliente ficaria completamente sem dor. E isso imediatamente. Aos poucos, dos mais de 4.000 atendimentos que fiz, fui aprimorando essa técnica. E percebi que a mesma também poderia proteger o terapeuta no que diz respeito ao seu resultado financeiro. O cliente, eu já havia acertado, retirando as dores dele imediatamente. Só que o terapeuta, para isso funcionar para o cliente, o terapeuta também tinha que ter a sua parte. E como isso ia acontecer? Simplesmente, para funcionar para o cliente teria que usar esse processo durante 6 vezes, 7 vezes ao total, a primeira, e ele teria que voltar para mais 6 atendimentos, para ter um resultado fantástico. E com isso daria um resultado financeiro para o terapeuta muito bom. Imagine você que você cobra R$ 97 para fazer uma terapia com a pessoa. Simplesmente, ao você ganhar um cliente, tirar as dores dele e atender ele 7 vezes, você já ganhou R$ 700 praticamente. É o que as 7 sessões vai te trazer. Percebi que em todos os atendimentos em que fiz, se o meu cliente não retornasse 7 vezes, as dores retornavam. Então resolvi usar esse fator ao meu favor, fazendo o melhor a cada dia. E cheguei a um número de 7 sessões no mínimo, para que o cliente nunca mais tivesse aquela dor relatada. Beleza, já havia resolvendo o problema da dor e agora resolvi o problema do terapeuta. Novamente, uma outra descoberta. No meio do tratamento, em nosso processo de relaxamento e aprofundamento desse relaxamento, eu simplesmente usando a PNL, dava os comandos específicos para que ele
explicando ao subconsciente dele da necessidade do retorno para que ele ficasse sem dor. Nesse momento, eu fidelizei ele por 100%. Então, abracadabra, como diz um aluno meu, funcionou perfeitamente. Todo cliente que eu atendo volta às 7 vezes, no mínimo. E às vezes, eles ficam para mais 7 vezes, 15 vezes. Porque se sente bem. Eu fiz disso um protocolo. E por mais incrível que pareça, deu certo. Ao fazer o protocolo, que pode ser replicado por qualquer pessoa, em qualquer terapia, por exemplo, ozonioterapia, vai fazer a agulhada no cliente sem dor. Massoterapia, vai botar o cliente em cima da maca, ele está cheio de dor, tira a dor dele primeiro, depois faz a massagem. Fisioterapia, logo depois da sessão de fisioterapia e fechar o tratamento, você tira a dor dele. Podologia, você tira a dor de uma unha encravada que não pega nem anestesia, e podólogo não pode usar anestesia. Então, se você anestesia o pé do teu cliente, você pode trabalhar tranquilamente. Ou seja, todas as terapias, ao fazer o protocolo, a dor relatada não voltava mais. E ainda que eu colocava uma âncora para que o retorno fosse certeiro, haja vista que o meu compromisso com ele era somente ele ficar sem dor. Se ele fizesse as 7 sessões. Eu ainda coloco a culpa nesse, ele não volta. Eu falo para ele, olha, eu fiz um acordo contigo, você tinha que voltar 7 sessões, você voltou? Não. Então, começar do zero. Começava todo o processo novamente do zero. O terapeuta, além de se tornar famoso por retirar as dores em 3 minutos, fidelizava o seu atendimento, garantindo o retorno do seu cliente. Uma outra jogada que eu descobri, que também foi assim, fatal para que eu tivesse sucesso, o que me deixou de cara no chão, porque os próprios clientes, uma vez satisfeitos com a terapia, eles faziam propaganda para mim. Eles iam nas redes sociais deles e faziam os comentários. Muita gente me ligava porque viu que fulano postou que ficou sem dor de 3 a 7 minutos. Isso aconteceu várias vezes, fazendo com que o meu faturamento escalasse à medida que eu fosse fazendo atendimentos. Passou a ser interessante eu nem cobrar um ou outro atendimento, entende? Fazer atendimentos em feiras e não cobrar, porque aquela pessoa que não tem dinheiro, ela tem um patrão que tem dinheiro. Mas estava por vir uma bomba. Quando eu pensei que eu tinha ganhado na loteria com esse assunto, veio a pandemia. E novamente vai eu pro buraco. Tudo se repetindo, sem clientes, sem pagar contas. Percebi então que eu não tinha como outra saída, eu não teria que abandonar aquilo que eu estava fazendo para ser empregado de alguém. Quando recebi a ligação de um amigo que foi trabalhar em Portugal, onde o foco do problema da pandemia estava lá, morrendo 1000 pessoas por dia. Se fazia mais grave. Ele me ligou pedindo socorro, pois estava numa condição, uma dor na coluna que não permitia ele se levantar da cama. Ele já estava 2 dias, ele tinha evacuado na roupa, ele tinha se urinado todo, entende? Só tinha o telefone, a família não estava respondendo, entende? Eu não sei porque ele não estava conseguindo falar com a família, conseguiu falar comigo. Eu não tinha outra coisa para fazer, a não ser atender ele. Eu não conhecia ninguém lá, o cara estava 2 dias numa situação deplorável, já tinha evacuado, urinado, sem comer, uma condição insalubre, e foi logo assim que ele chegou em Portugal que aconteceu isso. Então não tinha para onde eu fugir, eu tinha que atender ele. Aí foi aonde eu me descobri mais uma vez, atendi o cara e
tive a grata surpresa de ele levantar e correr pro banheiro. Gente, aquilo foi demais. Fiquei lá que nem um bobo esperando ele voltar. Devido ao tempo que ele ficou no banheiro, eu pensei, poxa, travou lá, agora não tem mais jeito de eu ajudar ele, né? Como é que ele vai escutar? O celular tá aqui, então vamos esperar. Foi quando ele saiu, abriu a porta do banheiro, saiu chorando, se enxugando, me agradecendo. Você não precisa nem falar o que eu senti. Não tem como você ter uma ideia. Naquele momento comecei a fazer um atendimento atrás do outro, pelo Brasil afora, em todos os grupos de brasileiros fora do país. Atendi na Bélgica, Japão, Portugal várias vezes, Inglaterra, Irlanda, e tá tudo no meu Instagram para te comprovar isso. Tudo por chamada de vídeo, fazendo simplesmente com que o meu cliente fizesse todos os exercícios que eu falava para ele fazer. E o que é legal, fidelizava também da mesma maneira, porque quando o cliente estava simplesmente naquela condição de aprofundamento do relaxamento, eu mandava o PNL e dava os comandos corretos e isso acontecia. Por isso que eu chamo de terapia de alto impacto. Não seja arrogante, se dê a chance de acertar e venha agora mesmo se tornar um terapeuta de alto impacto. Porque assim como eu resolvia a minha vida financeira, você também pode conseguir de uma maneira simples e fácil. E agora está em suas mãos. Você pode decidir agora continuar tendo os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas, procurar conteúdos na internet que você não sabe nem de onde vem e não sabe onde você pode chegar com esse resultado da internet, ou resolver de uma vez por todas a sua vida financeira através de um método simples e fácil que vai te levar à maestria nos atendimentos. Meu conselho para você: não invente desculpas. Venha ser um terapeuta de alto impacto. Valeu, um forte abraço para você, tudo de bom. Obrigado por me aguardar terminar esse discurso, mas vai valer muito a pena para você. Tchau, tchau.